Muito bem, amigos, seguidores do Diário RS, estamos na tarde desta segunda-feira, 6 de março de 2017, na unidade da UPF, Campus Sarandi, no espaço do Sajur e também do Balcão do Consumidor. Sajur que há anos atende Sarandi e toda a grande região, e o espaço do consumidor que há alguns meses também atende o município de Sarandi e toda a grande região. Ao meu lado, o professor mestre Farra de Medeiros Awad, sempre uma grata satisfação falar contigo, meu amigo, meu professor, meu coordenador, mas também acerca dessa retomada das atividades do Sajur e também do Balcão do Consumidor para Sarandi e toda a grande região. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Joel. A satisfação, a honra é toda minha. Tu sabe que é um querido amigo e as portas da UPF estarão sempre abertas para você, que sempre nos auxiliou, né, na questão de divulgação de todo o nosso trabalho, além de ter sido nosso aluno. Fardi, hoje é retomada, uma entrevista obviamente gravada, mas retomada das atividades do Sajur e também do Balcão do Consumidor. Nessa perspectiva, quais são as atividades ou serviços gratuitos, né, que o Sajur e também o Balcão fornecem para Sarandi e para toda a grande região? Perfeito, Joel. O Sajur está retomando as atividades exatamente hoje, pela manhã. Então é bom nós informarmos toda a comunidade de Sarandi e região que o Sajur de Sarandi funcionará atendimento ao público com advogados segunda-feira de manhã, atendimento ao público na segunda-feira de manhã das 9 às 11, na segunda-feira à tarde das 14 às 16, na quarta-feira à tarde também das 14 às 16 e na quinta-feira à tarde também das 14 às 16. Aproveitando a oportunidade, o Balcão do Consumidor é horário diferenciado. É de segunda a sexta, do meio-dia às 18 horas. Ainda sobre o Sajur, nós temos hoje por volta de 17 alunos estagiando, todos cumprindo horas obrigatórias, dividido nesses turnos que eu te falei, segunda manhã e tarde, quarta tarde e quinta tarde. E o Sajur conta agora com algumas novidades. Quais? Nós temos agora uma advogada colega nossa que está começando no Sajur este semestre, na quarta-feira, a doutora Karine, que é aqui de Sarandi, o que era um objetivo e até por que não dizer, uma reivindicação junto à direção de Passo Fundo antiga, desde 2005, quando assumi a coordenação. Por quê? Entendo que ter um advogado com horas no Sajur que seja de Sarandi facilita muito o nosso trabalho, principalmente no que diz respeito à questão de inserção na sociedade, né, que a Karine tem, e a questão das audiências. Então daí vamos chamar de uma aquisição, né, ao time UPF, a Sajur de Sarandi, a doutora Karine, que começa na quarta-feira. E também por conta desta nova colega, nós teremos duas áreas e que também estaremos prestando atendimento ao público. Tu bem sabes que durante muito tempo as ações do Sajur eram ações de medicamento e na área civil. Nós não estamos pegando mais ações novas de medicamento, porque nós tínhamos muitas. Fizemos um acordo com a Defensoria Pública, as ações novas de medicamento estamos encaminhando para eles. E as cíveis, algumas, eles encaminham para nós. O que nós estamos fazendo com relação às ações de medicamentos é dando continuidade às já existentes. E essas duas áreas novas, com muita satisfação anuncio, é no ramo de previdenciário e trabalhista, quarta-feira à tarde com a doutora Karine. Então, isso era uma necessidade do Sajur, uma reivindicação dos alunos para que tivesse um leque maior de áreas de estágio, para poder aprimorar o conhecimento teórico que foi adquirido na sala de aula, por isso em prática. E agora nós estamos oferecendo aos alunos, além da área civil, que eu que faço, previdenciária e trabalhista, e também, é claro, que a nossa razão de ser, a comunidade de Sarandi e região. Conhecendo o seu método de trabalho também, a sua ética profissional, certamente o senhor já sabe, eu tenho uma previsão de quantos processos iniciarão a ser atendidos aqui no Sajur, antes de falar propriamente dos serviços do Balcão do Consumidor, professor. Hoje no Sajur nós temos cerca de 150 processos ativos. Nós tínhamos o dobro disso há 1 ano e meio atrás e tivemos que fazer algum remanejo desse número de ações. Mas agradeço a tua colocação, a tua pergunta, no sentido de que o nosso objetivo, o ano de 2017, é
ampliar muito o número de atendimentos e, consequentemente, o número de ações novas. Não temos um limite, certo? Eu tenho um objetivo de que eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar com no mínimo 200 ações. No mínimo. Então, nós temos campo para crescer e muitos clientes aí para serem atendidos. Professor, coordenador também, sabendo dessas novas áreas que foram inseridas no campo de atuação de serviços prestados pelo SAJUR, previdenciário e trabalhista, certamente haverá uma demanda de procura dos munícipes de Sarandi da região maior. O número hoje de acadêmicos que fazem estágio no SAJUR é suficiente? Sim, inclusive nós temos espaço para ampliar. Espaço físico, portanto, o número de vagas ainda. Como eu te falei anteriormente, nós temos hoje 17 em horas obrigatórias. Como é início de semestre, a gente acaba de vir um feriadão de carnaval, então talvez alguns alunos não tenham feito a matrícula na disciplina que já o habilita a vir para o SAJUR. Mas acredito que até a segunda quinzena ali de março, a gente, se não preenchermos, porque o nosso número mágico, vamos assim, de vagas é de 24 alunos. Se não preenchermos as 24 com alunos em horas obrigatórias, nós abriremos para alunos que estão do 5º do 7º semestre, entre o 5º e o 7º, para horas complementares. Bem, a questão do balcão do consumidor, eu me lembro bem que o senhor também estava na coordenação, foi uma das pessoas que pleiteou, né, com forma bastante efetiva, a vinda, a instalação do balcão do consumidor em Sarandi. Foi feita a inauguração em setembro, oficial, mais ou menos. Que tipo de, obviamente, de serviço o balcão, de maneira um pouco mais primordial, digamos assim, oferece para Sarandi e para toda a grande região? Ah, sim. Vou te passar um dado, Joel, e amigos da Diário. Foi inaugurado em outubro de 2015. Então, naqueles 2 meses ou 1 mês e meio, final do ano, tivemos cerca de 50 atendimentos. Somente no ano passado, 2016, acabamos de fechar um relatório para encaminhar para Passo Fundo, 306 atendimentos. Isso é um número considerável para um balcão de campi. Claro que não podemos comparar com o número de Passo Fundo, pelo tamanho de Passo Fundo. Mas Sarandi, eu estou bem feliz com o resultado do número de atendimentos que a gente está proporcionando à comunidade de Sarandi e região. A área, obviamente, do balcão, relações de consumo, né? Lojas, de repente comprou um produto que apresentou algum defeito, alguma falha de fabricação, entras em contato com a loja, ou então direto com a fábrica, e a gente faz um trabalho de mediação. Quando a situação não conseguimos resolver desta forma, nós chamamos ambas as partes, porque a gente chama de uma audiência extrajudicial, que é feita aqui nas dependências da UPF, na sala do balcão do consumidor, ouvindo as partes, tentando chegar a um denominador comum. Veja bem, o propósito do balcão, e isso deixamos sempre bem claro, nós não estamos contra os empresários, contra o comércio local, mas de forma alguma. Nós estamos para ajudar os dois lados desta moeda, desta relação de consumo, para resolver os problemas que surgem, os conflitos que surgem próprios desse tipo de relação. Mais uma pergunta ainda sobre o balcão do consumidor. Obviamente, com a sua coordenação, quantos acadêmicas ou então alunas do direito atuam especificamente no balcão do consumidor? Perfeitamente. Nós temos, desde a sua inauguração, 2 alunas que são remunerados pela Prefeitura Municipal de Sarandi, que é um dos parceiros, porque é uma relação que envolve PROCON, Ministério Público, Prefeitura, UPF. E mais um bolsista Paidex, que daí recebe uma remuneração pela UPF. Então, hoje nós contamos com 3 alunos no balcão, mas eu na coordenação. Para encerrar, então, nosso bate-papo aqui, coordenador Farhad, a importância do SAJUR, do balcão do consumidor para Sarandi da região, e também que tipo de usuários podem buscar esse serviço gratuito aqui no campus Sarandi. Perfeito. As pessoas que podem buscar atendimento são pessoas que a gente chama de hipossuficientes, que possuem baixa renda, que recebam até no máximo 2 salários mínimos. É com este tipo de público que nós trabalhamos, até porque tem a defensoria,
tem advogados locais, então a gente não está aqui para criar conflito com profissionais autônomos da área do direito de forma alguma, e não é para tirar cliente espaço de ninguém, é para ajudar aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Muito bem, falamos, portanto, com o coordenador do SAJUR e também do Balcão do Consumidor da UPF Campus Sarandi, Farra de Medeiros Awad, professor e coordenador também, acerca da retomada das atividades tanto do SAJUR e também do Balcão do Consumidor na segunda-feira, 6 de março de 2017. Falou para o Diário RS, Joel de Brito.